Olá pessoal, como vão todos? Hoje a gente vai falar um pouquinho do cheque. Eu vou falar um pouquinho da ação de cobrança, das ações para recebimento dos cheques e também da jurisprudência das súmulas do STJ a respeito dos cheques. Então, o primeiro ponto que a gente tem que falar é com relação às ações para recebimento de valores consignados no cheque. Na aula passada, a gente falou das ações para recebimento de nota promissória e letra de câmbio. Então, o que nós falamos? Que são basicamente 4 tipos de ações. Primeiramente, a ação de execução, que é a ação mais célere, que pode ser proposta dentro do prazo de validade do título, dentro do prazo prescricional, que no caso da nota promissória e da letra de câmbio é de 3 anos a contar do vencimento. Então, que é uma ação mais rápida e que, porque nesse caso o título já tem a força executiva extrajudicial, não é necessário que o juiz diga o direito, né? Já existe um direito que já está configurado e o juiz vai nada mais, nada menos que mandar a pessoa pagar ou oferecer bens a penhora. No caso, já ter transcorrido esse prazo de 3 anos na nota promissória da letra de câmbio, existem outras ações que podem ser propostas, como a ação de locupletamento, que é enriquecimento sem causa, em que eu vou comprovar que houve um empobrecimento da minha parte em detrimento do outro com não pagamento. E aí nós vimos que o prazo de locupletamento é de 3 anos, a contar do fim do prazo da ação de execução. E temos também a ação monitória e a ação de cobrança, que são ações que visam a cobrança do negócio jurídico de origem. Então, por isso, o prazo de 5 anos da realização do negócio jurídico ou da emissão do título, né? Quando não é possível se determinar com clareza qual a data do negócio jurídico, então presume-se que é a data de emissão do título. E nós vimos que entre a ação monitória e a ação de cobrança, a ação monitória, ela segue um procedimento especial que é mais benéfico, que é mais rápido, e nós temos a possibilidade também da ação de cobrança, que vai seguir o procedimento comum, que é aquele procedimento que tem mais fases, né? Mas a grande vantagem da cobrança com relação à monitória é que nos juizados especiais normalmente não cabe a propositura de ações com procedimento especial, então que, por exemplo, para ser proposta no juizado especial teria que ser a ação de cobrança. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessas ações relacionadas ao cheque. Por quê? Porque no cheque, no caso do cheque, eu também posso propor todas essas ações, mas há uma diferença com relação aos prazos, né? Então, o prazo para ajuizamento das ações com relação aos cheques são diferenciados no que tange à execução e à ação de locupletamento. A ação monitória e a de cobrança, mesma coisa, o prazo é quinquenal de 5 anos. Mas no caso da de locupletamento e de execução, há uma modificação significativa. Por que eu estou falando isso? A lei do cheque, ela dispõe que o prazo para execução do cheque é de 6 meses após o fim do prazo de apresentação. Nós aprendemos na nossa aula sobre o cheque que o prazo de apresentação do cheque é de 30 dias se ele for de mesma praça de emissão e pagamento, ou seja, foi emitida na cidade ou na região metropolitana em que fica a agência bancária, e é de 60 dias para apresentação quando a agência é de uma cidade diferente do local onde ele foi emitido. Então, ele foi emitido numa cidade, o pagamento, ou seja, a agência responsável pelo pagamento é em outra cidade. Então, 60 dias. Então, cheques de mesma praça de emissão e pagamento, o prazo de apresentação é de 30 dias, e sendo de praça de emissão e pagamento distintas, o prazo da apresentação é 60 dias. Lembrando que esse prazo de apresentação é o prazo que eu tenho após a emissão do título para comparecer ao banco para sacar ou depositar o título, ou seja, para receber esse título, para garantir uma segurança jurídica. Nós vimos que quando o título é apresentado fora do prazo, há perda do direito contra os coobrigados, né? E além disso, nós vimos que pode haver a perda do direito contra o emitente, se o emitente comprovar que tinha fundos disponíveis durante o prazo de apresentação, mas deixou de ter por alguma razão que não lhe seja oponível. Então, que nesse caso, eu não poderei cobrar nem sequer do emitente. Então, olha só, vamos voltar aqui ao raciocínio.
tá? A lei do cheque fala que o prazo para ajuizamento da ação de execução é de 6 meses contados do fim do prazo de apresentação. Então, o que eu vou fazer? Vamos imaginar um cheque que foi emitido hoje, no dia 12 de 5 de 2020. Então, nós temos 30 dias para apresentar esse cheque ao banco. Temos que pensar que 30 dias não é a mesma coisa que um mês. Por quê? Porque tem mês que tem 28, tem mês que tem 29, tem mês que tem 31. Então, a gente tem que contar nos dedos os 30 dias. Então, depois dos 30 dias, eu vou contar 6 meses para saber qual é o prazo da execução desse título. Se for prazo de emissão e pagamento distintos, 60 dias e depois mais 6 meses. Então, é errado quando a gente ouve falar que o prazo para execução do cheque é de 7 meses ou de 8 meses, porque a gente não pode considerar os 30 ou 60 dias como sinônimos de 1 mês ou 2 meses, respectivamente. Então, o prazo para execução de cheque é de 6 meses contados do fim do prazo de apresentação, que pode ser 30 dias da emissão ou 60 dias da emissão. Então, de toda forma, a gente vê que o prazo de execução do cheque é muito menor que o prazo da execução da nota promissória e da letra de câmbio, né? E vocês vão me falar assim, Fernanda, por quê? Foi uma escolha do legislador, né? Provavelmente porque o cheque é um título que envolve uma instituição financeira, então, por conta disso, foi escolhido esse prazo menor. Da mesma forma, a lei do cheque, ela vai disciplinar a ação de locupletamento. Ela determina que a ação de locupletamento do cheque não é de 3 anos, é de 2 anos a contar do fim da execução, do prazo da execução. Então, olha só, o cheque, ele tem um prazo reduzido para execução e ele tem um prazo reduzido para locupletamento. A ação monitória e a ação de cobrança, o prazo vai ser o mesmo da nota promissória e da letra de câmbio, que é 5 anos da emissão do título. Entendido? Para a gente complementar aqui o raciocínio, né, para a gente complementar a história do cheque, eu queria explicar para vocês um pouquinho sobre as súmulas relacionadas ao cheque que foram editadas, então, pelo STJ. Algumas delas vão se relacionar a essas ações, então, por isso que é importante a gente falar nesse momento. Então, vamos lá, compartilhando aqui a tela. Então, eu coloquei aqui para vocês, para ficar mais fácil, todas elas, para a gente poder ler juntos. Então, olha só, a súmula mais nova, mais recente, né, a 531 do STJ, que vai falar. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Ou seja, quando eu for ajuizar a ação monitória, eu não preciso falar qual é o negócio de origem do título. Basta falar que o título, comprovar que o título não foi pago. O que é muito fácil no caso do cheque. Por quê? Porque eu tenho um carimbo da Câmara de Compensação que vai atestar a razão da devolução do título. Então, isso é muito fácil, eu comprovar que não houve pagamento. Então, não preciso falar qual é o negócio jurídico subjacente. Essa era uma discussão que existia há muito tempo, porque muitos autores falavam o seguinte, olha, se eu não exijo na ação monitória menção ao negócio jurídico, eu estou tratando esse título como se fosse um título executivo, né? Então, como eu estou, na realidade, cobrando um crédito que é fruto de um negócio jurídico, eu tenho que falar qual é o negócio jurídico. Mas hoje a jurisprudência falou, olha, não, no caso do cheque, eu tenho um comprovante que ele não foi pago. Então, para que eu preciso explicar qual que é o negócio jurídico de origem? Não faz o mínimo sentido. Então, a monitória vai ser ajuizada no prazo quinquenal, que é o que está aqui, inclusive, na próxima súmula que eu vou ler, e eu não preciso explicar qual é a causa, qual é a origem desse cheque. A segunda súmula, 503, o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada da cártula. Ou seja, tem prazo de 5 anos, a contar da emissão do título, vai contar na forma do Código Civil, que eu excluo o dia de início, né, começo no dia seguinte, e incluo do final. Então, aqui, só para
evitar qualquer tipo de discussão com relação à contagem do prazo. Então, é de 5 anos. Como eu falei para vocês, existia na jurisprudência um grande debate se a monitória poderia ser de 5 ou 10 anos. Então, hoje está simulado que 5 anos. Pode mudar um dia? Pode mudar um dia. Então, por enquanto, são 5 anos. A súmula 388, que vai falar que a simples devolução indevida do cheque caracteriza dano moral, independente de prova do prejuízo sofrido pela vítima. Se eu faço um depósito de um cheque, se eu sou correntista, emito um cheque e o banco indevidamente devolve esse cheque, eu tendo saldo, ele tem que me pagar danos morais, né? Porque pelo constrangimento, que nesse caso é presumido. É o que se chama de dano in re ipsa, dano presumido, é uma presunção de dano, tá? 370. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque predatado. Esse aqui é bem legal. Olha aqui para vocês verem. Como eu falei para vocês, o cheque pré-datado, ele é uma criação brasileira e ele é um costume, vamos dizer assim, contra legem, né? Então, por conta disso, ele não pode ser considerado fonte de direito, porque ele contraria uma norma específica que diz que o cheque é ordem de pagamento à vista. Então, quando eu emito um cheque e eu coloco um pós-datamento bom para tal, o banco, se esse título for apresentado antes do prazo ao banco, o banco tem a obrigação de pagar, porque ele vai olhar apenas a data da emissão, ele não tem que olhar o bom para. Só que aquela pessoa para quem eu dei o cheque e combinei com ela que ela ia apresentar daí 1 mês, daí 2 meses e ela apresenta antes, ela quebra a boa-fé objetiva. Ela age com abuso de direito subjetivo. Então, por isso, como ela quebra a boa-fé, que é uma das espécies do venire contra factum proprium, né? E contra o que ela prometeu, então aí, nesse caso, ela vai ter que me indenizar. Então, essa indenização pela apresentação antecipada de cheque pré-datado, eu vou cobrar da pessoa com quem eu negociei, para quem eu emiti o cheque, não do banco, porque o banco tem a obrigação de pagar, né? Então, ele tem que pagar o cheque da forma com que foi criado, da forma com que foi emitido. E ele não vai considerar qualquer menção em contrário a seu vencimento à vista. Entendido? E a 299 é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Então, como eu falei para vocês, havia uma discussão, né? O pessoal falava assim, olha, está ressuscitando o cheque com ação monitória, né? Dando executibilidade de novo. Sim, a lei prevê isso, prevê essa possibilidade e vocês vão ver que nada mais é muito justo. Por quê? Porque o prazo da execução do cheque é muito curto. Então, às vezes, por exemplo, eu recebo um cheque sem fundo. Quantas vezes vocês já viram esse tipo de coisa? A pessoa recebe um cheque sem fundo, você vai negociando com a pessoa espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho, 6 meses passam assim, né? Então, às vezes, o beneficiário daquele título está de boa fé, tenta negociar com o devedor e como o prazo prescricional é tão pequeno, ele acaba perdendo a oportunidade de cobrar através da ação de execução. Mas aí ele vai ter a monitória, que, na minha opinião, é o segundo melhor tipo de ação para cobrar, melhor do que a completamento, por exemplo. Então, a ação monitória pode ser muito mais rápida. Então, há, essa jurisprudência no STJ, aceitando, então, a propositura de ação monitória fundada por cheque. Além disso, há outros entendimentos bem importantes do STJ com relação ao cheque, e eu vou disponibilizar isso aí para vocês lerem, né, na jurisprudência de teses do STJ, acerca do cheque, que é muito interessante da gente saber. Então, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima, então. Tchau!